A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Louvado e engrandecido seja aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Devocional Mateus capítulo 20. Bom dia, graça e paz, povo lindo que vai morar no céu. Hoje a gente está aqui para trazer mais uma palavra, um maná fresquinho do céu para o seu e para o meu coração, amém? Que Deus abençoe nosso dia. Diz aqui no versículo 16: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Há uma chamada de Deus para as nossas vidas. Você foi chamado. Você não escolheu a Jesus, Jesus te escolheu. Desde o ventre da sua mãe, Jesus te escolheu. Só que nesse contexto aqui, o que nós vamos ver, né? Aqui diz que é a parábola dos trabalhadores na vinha. Esses trabalhadores, eles foram ali chamados no decorrer do dia. Chegou os primeiros, chegou ali no meio do dia, chegou ali mais ou menos na tarde, no finzinho da tarde. E na hora do pagamento, né? Ali o Senhor chamou todos aqueles que trabalharam durante o dia e começou a acertar do último para o primeiro. Eu imagino que aquele que foi o primeiro, que chegou primeiro, né, para trabalhar, eu imagino que ele ficou pensando assim: me deixou por último porque eu vou receber mais, né? E quando ali ele viu que ele recebeu um denário igual o que chegou depois dele, ele ficou, né? Nossa, como assim? E ele não aceitou aquilo e ele questiona. E aí vem aqui, né, a explicação. O próprio Senhor disse, mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Assim é o nosso Deus, né? O nosso Deus, ele não vai aliar porque o Rodolfo chegou, a Ana Paula conheceu a palavra primeiro, tá há mais tempo caminhando comigo. Queridos, não tem isso, né? O mesmo valor que eu tenho para Deus, o Rodolfo também tem, você, né? Tem uma vida aí, comentou nos comentários, né, Rodolfo, que tá batizada, né? Há 4 dias, tão recente. Aceitou Jesus, né? A gente fica muito feliz, porque a gente vê o ensinamento de Jesus aqui, e Jesus ele falava muito a respeito de parábolas, né? E essa, né? Jesus narrou mais de 33 parábolas, né? Muitas parábolas, e falava muito através de parábolas. E parábolas é uma forma que Jesus usava, uma forma inteligente, uma forma didática, de poder ensinar o povo contando uma história a respeito de como funcionam as coisas no reino celestial, né? Então nós vemos aqui, nesse contexto, nessa parábola, que eles estavam preocupados de quem é aquele que é o primeiro ia ser privilegiado, né? Mas na verdade Jesus não faz acepção de pessoas. Não importa quem chega primeiro ou quem chega por último no ministério, na obra, né? Deus ele tem um propósito muito específico na vida de cada um. E esse propósito vai cumprir na minha e na sua vida, né? E nós não podemos, de certa forma, nos vangloriar. Porque eu vejo muito, né, Paula? A pessoa fala assim, eu tenho 30 anos de ministério. Eu tenho 20 e poucos anos que eu sou batizado. Isso não significa nada. Nós temos que nascer e morrer todo dia, meu irmão. Eu falo que o crente ele tem que matar um leão no domingo, deixar um amarrado na segunda. E quem que pode garantir a salvação? Ninguém. Nós temos que ter uma busca diária, uma busca espiritual diária pelo Evangelho, né, e pela palavra do Senhor, né? E a gente vê muitas pessoas que dizem, né, ser assim espiritualmente falando pelo tempo, coisa do tipo, mas isso não significa, né? A gente tem que estar ali buscando, né, amor? Todo dia. Todo dia. Por isso que eu falo da importância do devocional. O crente tem que ter um devocional.
E aqui, continuando, no versículo 17 diz: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Imagine, Jesus ele tinha total conhecimento do futuro. E ele estava ali tentando em todo o tempo preparar aqueles discípulos. Porque, olha, um tempo antes disso, ele, assim, não sei, talvez uns minutos antes, ele estava contando essa parábola, tentando explicar para eles. E mesmo assim, parece que eu entendo assim, mesmo assim eles com a cabeça dura, não entendendo Jesus. Espera aí, gente, olha, vai acontecer isso e isso e isso. O negócio não é desse jeito. Sabe, queridos, o que eu entendo? Que há um alerta em relação ao futuro. Porque quem conhece o futuro? Só Deus. Você poderia prever que nós estaríamos vivendo essa pandemia, que todo mundo estaria dentro de casa, que as escolas estariam paradas, que 2020 seria desse jeito? Quem? Só Deus. Só que eu te falo que nós, muitas das vezes, não podemos prever o futuro. Ainda que eu acredito que Deus ainda usa seus profetas. E se Ele quiser alertar sobre algo, usar um profeta, Ele usa. Deus continua sendo Deus. Só que eu quero chamar a tua atenção para algo aqui. Quando eu li esse contexto, eu pensei assim, tá bom, eu não posso prever o meu futuro assim como Jesus, mas eu posso prever as consequências das minhas ações. Toda ação gera uma reação. Nós sabemos muitas das vezes que aquela atitude que nós vamos tomar não é o que Deus quer da gente, mas mesmo assim a gente às vezes quer assim, eu quero pagar para ver. Esse pagar para ver, gente, olha, eu tive experiências não muito boas na minha vida, porque na minha juventude eu fui muito cabeça dura. Minha mãe falava as coisas para mim e comigo vai ser diferente, né? Porque quando a gente é jovem, a gente não quer, muitas das vezes, aprender com exemplo. A gente quer quebrar a cara mesmo. Não, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou mostrar para minha mãe, vou mostrar para o meu pai que comigo vai ser diferente. Só que existem coisas, queridos, que nós já sabemos qual é a consequência. Então, cuidado com as suas ações, porque você não prevê o futuro, mas você e eu somos inteligentes o suficiente para prever as consequências das nossas ações. E glória a Deus por isso, né? Que a gente não prevê o futuro, porque Nossa. será que Jesus sabia do martírio que ele ia passar, e mesmo assim ele não entrou em pânico, ele se manteve sereno, né? Equilibrado e ainda ali cumprindo o seu propósito, na sua chamada aqui na Terra, fazendo a vontade do Pai. Nós não sabemos o nosso futuro, mas nós podemos projetar ele, nós podemos planejar ele. Sim. Uma boa ação, né, para o seu futuro é você saber o que você está plantando hoje. É verdade. Né? Porque a palavra de Deus diz, tudo aquilo que eu plantar eu vou colher. Então, se você quer ter um futuro, uma perspectiva de futuro melhor, veja qual é a semente que você está semeando hoje. Verdade. Né? E com relação ao passado, quem dera, né? Se a gente tivesse a mente que a gente tem hoje, né? Talvez tudo seria diferente, né? Mas graças a Deus, né, irmão? Que Deus não leva em consideração o nosso tempo de ignorância, né? Nós somos novas criaturas em Cristo. Glória a Deus. E vamos seguir nessa caminhada, nesse propósito, em nome de Jesus. E continuando aqui o contexto, né? Aí tem aqui o título, né, desse pedacinho aqui do versículo 20 em diante, que fala que é o pedido da mãe de Tiago e João. E daí no versículo 26 diz assim: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Glórias a Deus por isso. Amém. Eu entendo aqui esse contexto, eu vejo essa mãe. Que mãe que não quer o melhor para o seu filho? Que pai que não quer o melhor para o seu filho? E ela vendo seus filhos ali caminhando, seguindo Jesus, ela já, Jesus, me garante aí que os meus filhos vão estar sentados ali, um à sua direita
e um à sua esquerda. E daí Jesus perde. Opa! Eu imagino Jesus assim, será que esse povo não está entendendo o que eu estou falando? Que o Filho do Homem vai ser crucificado, vai passar por dores e tal. Será que eles não estão me ouvindo? E daí ele até fala aqui no meio do contexto, será que eles estão preparados para tomar desse cálice? Não é um cálice de bênção, gente. Ele não está falando assim, será que eles estão preparados para comemorar comigo, dar um brinde? Não era isso que significava o cálice. Mas é que você vê que hoje, né, nesse mundo ao qual nós vivemos, esse mundo terreno, todo mundo quer sentar no trono. Todo mundo quer estar numa posição de destaque. Essa mãe também queria ver os filhos dela numa posição elevada, né? A gente vê, né, por exemplo, hoje no mundo que nós vivemos, no mundo capitalista e no meio organizacional também, nas empresas, nas indústrias, qual que é a pirâmide? Como que funciona a pirâmide? Você tem ali embaixo, ali, né, os trabalhadores, você tem o líder, você tem o supervisor, você tem o coordenador, você tem o diretor, tem o presidente, tem ali também agora o CEO, né, da empresa. Mas nas coisas do reino de Deus, meu querido, né, você vê que Jesus ele tinha que quebrar esse paradigma, essa mente, né, transformar a mente das pessoas a todo momento. Porque nas coisas do reino de Deus é o contrário. Essa pirâmide que ela é para cima, na verdade no reino de Deus ela é invertida ao contrário. Então, no nível ministerial ao qual as pessoas são chamadas, no seu ministério, no seu propósito, conforme ela vai, Deus vai elevando ela tem que descer cada vez mais. Né? Se eu sou um evangelista, se eu sou um pastor, eu não sei o nível hierárquico, né, vamos dizer assim, mas é um apóstolo, enfim. Mas cada degrau desse, a pessoa tem que se diminuir mais. Ela tem que ser a mais humilde, porque aquele que quiser, né, realmente ocupar uma posição de destaque no reino de Deus, o que Jesus está dizendo aqui de certa forma, né, no contexto da palavra, é que ela deve ser servo. Ela deve ser humilde, a mais humilde de todos. O primeiro a servir, porque Jesus, sendo, né, rei, sendo mestre, sendo filho do homem, filho de Deus, né, aqui na terra, ele veio para servir e se tornou o mais humilde de todos, né? Então, é esse o ensinamento que ele quer nos passar. Que a gente venha ter essa humildade de servir o próximo, de não querer as coisas só para nós, mas para outras pessoas também. E daí, né, você vê como que eu gosto desse negócio da gente ler um capítulo por dia. Porque a gente seguir aqui a sequência. Às vezes você pega aqui, né, você quer que Deus fala com você pega ali um ponto específico e foca naquilo. Mas olha a continuidade. Imagine vocês que Jesus estava ali no meio daquele contexto, eles querendo, essa mãe falando assim, querendo ali que os seus filhos sentassem à direita e à esquerda, os discípulos ali naquele murmurinho, que achando ruim, que aquela mulher falou aquilo, tipo assim, vamos ver o que Jesus vai responder, porque a gente também quer esse lugar. A gente ocupa uma posição de destaque, nós somos os apóstolos. Que isso, vai ter estamos do lado do mestre, não. Então imagine esse contexto todo. E daí, Jesus saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. Então quer dizer, no meio desse contexto todo, Jesus estava saindo, tipo, eu imagino Jesus, eu vou continuar, meu Deus, vamos continuar, porque a gente não pode parar aqui, no meio desse contexto aqui não. E ele continuando, saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Então imagine você que enquanto existem pessoas brigando por posição, brigando por status, querendo aparecer, querendo trazer a glória para si, chamar atenção, tem pessoas à beira do caminho sedentas pela palavra, precisando de ajuda, precisando de um socorro. Né, coisas mais importantes a serem feitas, e as pessoas estão fechadas ali no seu mundinho, naquela roda de amigos, aquele grupo seleto, enquanto que na verdade a obra do reino está, né, precisando ser propagado, o evangelho precisa ser anunciado. Por que Jesus ele não voltou ainda?
Porque existe muitos territórios, muitas nações, muitas vidas ainda que não foram alcançadas pela palavra de Deus. Verdade. Não foi alcançada ainda pelo Evangelho, que é as boas novas. E essa missão nos foi dada. Não foi dada somente ao pastor, né, ao padre, ao presbítero, seja qual cargo que eles ocupam. Não, o ID, nessa chamada de ir pregar o Evangelho a toda criatura, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma chamada para todos nós. Verdade. Todos nós temos que desenvolver esse trabalho de alguma forma, né? Cada um na sua essência, cada um no seu chamado, mas o que Deus quer chamar a atenção é isso, né? Enquanto vocês estão preocupados com coisas fúteis, né? Existe aí muitas vidas sedentas, vidas morrendo, né? Vida que não conhece e não estão conhecendo a palavra. É verdade. Não estão sendo curadas. Então, assim, o desfecho disso daqui que é interessante, porque tá bom, as vidas estão sedentas, Deus quer que nós venhamos levar a palavra, mas existem vidas que precisam até ser direcionadas naquilo que elas querem, porque a Bíblia fala, né, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas como que a pessoa vai ser liberta se ela não tem quem pregue essa verdade para ela? Como que ela vai? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a palavra. Como que essa pessoa vai alimentar a fé dela, vai ter esse conhecimento se não tem ninguém que ensine? E aqui, por que eu estou falando isso? Porque Jesus, ele fala aqui, né? Chamou-os e perguntou, o que quereis que eu vos faça? Quando Jesus faz essa pergunta, Deus ministrou meu coração agora pela manhã a respeito de algo que a gente olha aqui e fala, pô, eram 2 cegos. Eles não queriam enxergar? Jesus não sabia? Só que Deus conhece o desejo do coração. Talvez existia algo no coração deles, que existia uma cegueira espiritual no coração deles, que fazia com que eles quisessem algo além do enxergar. E eu acredito aqui que Jesus estava falando assim, eu sei, assim, né? Imagino eu que Jesus queria dizer assim, eu sei qual é o desejo do seu coração, mas verdadeiramente vocês querem enxergar? Sabe? Porque Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Então, verdadeiramente, é isso que você quer? É isso que você tem buscado? É isso mesmo que você quer? Porque muitas das vezes nós enganamos a nós mesmos. Buscamos por algo que, na verdade, quando acontece, a gente para assim, opa, será que era isso mesmo que eu queria? Só que, ao mesmo tempo, nós temos que entender que toda ação gera uma reação e que nós não... Assim, a gente não precisa também, a gente não tem essa pretensão de esperar tomar uma atitude e não ter nenhuma consequência. A partir do momento que você tomar uma atitude, você tem que estar preparado para viver as consequências. Porque senão você pode se pegar como esses cegos aqui, querendo algo, mas o seu coração está em outra coisa. E você está perdido. E como que você vai se encontrar, amados? Buscando na palavra o conhecimento. É a palavra que vai te libertar, é a palavra que vai te transformar, é o Espírito Santo. Por mais que eu e o Rodolfo fale para você assim, ó, você tem que fazer isso, isso e isso, o negócio é assim, assim, assado. Mas quem vai convencer você das coisas do reino? Jesus. É Jesus. O nosso trabalho é realmente de fazer que nem Paulo, né? Eu acho lindo Paulo, né? Porque ele fala assim, que a gente vê que a palavra de Deus nunca ficou presa, né, na boca de Paulo. Ele nunca se omitiu em levar as boas novas, né, de propagar o evangelho. Ele diz no final, né, ali no seu ministério, né, combati o bom combate, guardei a fé e cumpri com o meu desígnio, com o meu objetivo. Que a gente também possa ser esse agente transformador na vida das pessoas. Porque quem vai transformar, quem vai mudar a vida da pessoa é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, né? Tem um texto que diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então que Jesus, né, o Espírito de Deus, venha agir na nossa vida, venha transformar a nós mesmos, mudando o nosso caráter, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, e que a gente venha estar alinhado com o propósito do Senhor para a nossa vida. Porque como eu te falei, Deus ele tem um propósito na vida de cada um. Esse propósito ele é específico na minha e na sua vida. E que Deus possa abençoar o seu dia, a sua família, né, o seu lar, em nome de Jesus, porque coisas boas estão por vir. Em nome de Jesus, amém? Hoje é o Rodolfo que vai orar, amém. Né, Rodolfo? E eu quero, assim, sabe, agradecer vocês que estão colocando aí da onde vocês são, porque de verdade
quando a gente vê, né, ali a sua cidade, às vezes uma cidade que nós nunca nem ouvimos o nome e tal, isso muito alegra o nosso coração, porque a gente vê assim que a palavra de Deus chegou até você. E isso é o nosso objetivo. O né? nosso objetivo é esse. Nós aqui, a gente fala, né? A gente não está buscando status, nem um nível de cargo, né? Não, nós não somos pastores, porque o trabalho do pastoreiro, né? Do pastor ali, o pastor é aquele que vai, né? Que tá ali tá com ali a cuidando, ovelha. tá ali junto com a ovelha, tá tirando os carrapichos, tá cuidando, tá tratando, né? O trabalho que eu e a Paula nós estamos desenvolvendo, esse projeto, é um trabalho evangelista, né? De levar a palavra de Deus, de ensinar, né? De instruir a pessoa. Então, esse é o nosso propósito, amém? Eu quero orar por você em nome de Jesus, amém? Senhor meu Deus e amado Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, que rendemos graças a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder, Senhor, estar aqui anunciando a Tua palavra, Senhor, o Teu Evangelho, junto com nossos irmãos em Cristo, Pai. E eu venho lhe pedir, Senhor, neste momento, Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, cada lar, que o Senhor entre, Senhor, na vida dessa pessoa, meu Pai, trazendo restauração na vida espiritual, na vida conjugal, na vida familiar, na vida profissional, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, realizar o desejo do coração dela, os projetos, sonhos, que esses projetos, esses sonhos venham estar alinhados com o Teu propósito, Pai. Sim, Deus. Que a gente não venha, Senhor, engrandecer, Senhor, nas coisas do Senhor, mas que a gente venha ser humilde de coração, Pai, assim como o Senhor também é. Que a gente venha aprender com o Senhor, meu Pai, a amar as vidas como o Senhor ama. E que a gente venha, Senhor, cumprir também o nosso propósito aqui na terra, Senhor. Nós pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos, Pai. E nos perdoa, Senhor, por qualquer falha que temos cometido, em atos, em palavras, em pensamento. E nos abençoa, Senhor, com a Tua mão poderosa, com a Tua Shekinah, Senhor. Com a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe. E o seu pedido de oração, ele já foi atendido aí. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Shalom.